Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Pedro por aqui. E como prometido lá no meu Instagram, vamos estar dando início hoje aí a aulas de nível superior aqui no canal, pessoal. E para começar, uma disciplina que é das que o pessoal mais pede, mais tem dificuldade, que é a bioquímica, e um assunto dentro da bioquímica que também o pessoal costuma ter bastante dificuldade, que é a respiração celular. E para começar, pessoal, a gente vai estar falando aí um pouquinho da glicólise, a primeira dentre as 3 etapas do processo de respiração celular. Mas antes de começar a aula propriamente dita, fazer aquele pedido de sempre, né? Para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, porque aí além de estar por dentro de tudo que acontece aqui pelo canal, você vai estar dando uma força aí no meu trabalho. Então, sem mais enrolação, vamos aí à nossa aula de glicólise, pessoal. Antes de mais nada, o termo glicólise significa a quebra da molécula de glicose. Lise significa quebra. E isso acontece, né, através de uma série de reações catalisadas por enzimas que ocorrem no citosol. Todas essas reações ocorrem no citosol, no citoplasma, e nós partimos de uma molécula de glicose, da molécula de glicose contendo 6 carbonos, e terminamos a via com 2 moléculas de piruvato, cada uma contendo 3 carbonos. Aqui vale ressaltar que a glicólise ela é uma via quase que universal entre os seres vivos. Inclusive, se nós considerarmos, por exemplo, algumas células como os eritrócitos, é a única via para a obtenção de energia, tá? E entre diferentes espécies, basicamente o que a gente vai encontrar de diferente na glicólise são alguns detalhes na regulação da via e o destino dos piruvatos, o destino subsequente das moléculas de piruvato formadas. Então, pessoal, antes da gente partir propriamente para as 10 reações, vamos dar aí uma geralzona no que acontece na glicose. Como já comentei, nós partimos aí de uma molécula de glicose, que possui 6 carbonos, ocorrem as 10 reações e ao final da via nós temos a formação de 2 moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos. Nesse meio aqui, onde estão as 10 reações, nós temos o consumo de 2 ATPs e a formação de 4 ATPs. Daí esses 2 ATPs aqui, que são, na verdade, o saldo da glicólise para cada uma molécula de glicose. Temos aí também a formação de 2 NADH a partir do NAD, que é uma molécula capaz de capturar elétrons e hidrogênios, é um aceptor intermediário de elétrons e hidrogênios, e vai levar esses elétrons e hidrogênios capturados lá para a cadeia respiratória, que é a terceira etapa do processo de respiração celular aeróbica, onde ocorre a maior produção do ATP. Então, recapitulando, partimos da glicose, molécula com 6 carbonos. No meio do caminho, né, no meio dessas 10 reações que ocorrem na via glicolítica, nós temos consumo de 2 ATPs, formação de 4 ATPs, saldo 2 ATPs. Temos também aí a formação de 2 NADH e ao final da via são formadas 2 moléculas de piruvato. Essas 10 reações são divididas em 2 fases. A primeira é a fase preparatória ou de investimento, que é onde a gente tem o gasto desses 2 ATPs, e as reações seguintes são a fase de pagamento, onde nós temos não só a formação dos ATPs, que são originados aí na via glicolítica, como dos NADHs. Então, dado esse panorama, pessoal, a gente vai passar agora para as 10 reações de fato. E a primeira reação é a fosforilação da glicose. Repara o seguinte, nós temos a molécula de glicose e no carbono 6 entra um fosforil, que é esse grupo aqui, PO3,2-. Pode ser chamado também de fosfato, pode chamar de fosfato inorgânico, tudo bem, tá? Mas o fato é que a molécula de glicose, ela sofre essa fosforilação, onde o fosforil entra no carbono 6, originando aí glicose 6-fosfato. Percebam que, primeiro, a enzima que atua aí, ela se chama hexocinase. E aí eu já deixo uma dica bem importante, uma informação importante.
Toda vez que você lê o nome de uma enzima e tiver sinase ou quinase, significa que essa enzima ela transfere fosfato de uma molécula para outra. E é por isso justamente que nós temos aí essa molécula de ATP sendo consumida. Logo na primeira reação, a gente tem o gasto, a gente tem o consumo do primeiro ATP, que é transferido, né, um fosfato dessa molécula de ATP para o carbono 6 da molécula de glicose, formando glicose 6-fosfato. E isso ocorre na presença da hexocinase. A questão é, por que é necessária essa fosforilação? Pois bem, pessoal, aí são duas coisinhas importantes que a gente tem que saber. Primeiro, repara o seguinte, esse fosfato ele tem carga negativa, o grupo fosforil tem carga negativa. A nossa membrana celular, a bicamada lipídica, tem aquelas caudas lá enormes, apolares, logo esse açúcar não vai conseguir passar por conta dessa carga negativa que confere uma polaridade maior à molécula. Lembra, polar e apolar não se dão bem. Outra coisa, a membrana celular, em geral, não possui transportador para açúcar fosforilado. Então, vou repetir, a membrana celular, em geral, não possui transportador para açúcar fosforilado. Além disso, tem a questão desse fosfato ter carga negativa, o que vai impedir com que ele passe, né, através da cauda apolar da bicamada lipídica, das caudas apolares ali presentes. Ou seja, resumindo isso tudo aí, a glicose ela é fosforilada, originando glicose 6-fosfato, para que o açúcar não saia da célula. Imagina, começou a entrar glicose e começa a sair glicose. Não daria certo. Então, glicose, em presença da hexocinase, origina glicose 6-fosfato e o intuito disso, dessa fosforilação, é impedir que o açúcar saia da célula. Outra informação importante, se vocês virem ali na reação, se vocês repararem, nós temos ali a presença do íon magnésio, Mg2+. Ele é importante porque o substrato da hexocinase, na verdade, não é o ATP, mas sim um complexo ATP-Mg ou Mg-ATP. Beleza, pessoal? Então, formamos aí a glicose 6-fosfato e as próximas duas reações que nós vamos avaliar, elas vão ser necessárias para a preparação da molécula para ser de fato quebrada. Na segunda reação, nós temos aí a conversão de glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Isso se dá na presença da enzima fosfohexose ou fosfoglicose isomerase. Uma enzima isomerase, como o nome diz, ela é capaz de converter um isômero em outro, né? Glicose e frutose, glicose 6-fosfato e frutose 6-fosfato, são isômeros. Se a gente pegar a glicose e a frutose, vocês vão ver que ambos os açúcares possuem fórmula molecular C6H12O6. Então, qual é a finalidade de converter glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato? Se vocês perceberem, vamos passar aqui uma linha imaginária no meio de cada molécula. Glicose 6-fosfato e aqui na frutose 6-fosfato. Perceba que a molécula de frutose 6-fosfato ela é mais simétrica em relação à glicose 6-fosfato. Então, o intuito disso daqui é tornar essa molécula mais simétrica, porque isso vai ser importante para a quebra dessa uma molécula em duas. Na terceira reação, nós temos a fosforilação da frutose 6-fosfato, originando frutose 1,6-bifosfato. Veja, nessa terceira reação, nós temos o consumo do segundo ATP, né? Em presença da fosfofrutocinase 1 ou PFK1, e a gente usa aí PFK1 ou fosfofrutocinase 1 para diferir da PFK2 que participa de outra via, tá? Então a gente tem aqui frutose 6-fosfato em presença da fosfofrutocinase 1, dando origem à frutose 1,6-bifosfato. Intuito disso, agora a molécula ela está ainda mais simétrica, o que vai facilitar bastante a quebra. E em segundo lugar, pessoal, é o seguinte, essa reação
ela é chamada de uma reação comprometida com a via glicolítica. Por quê? Os produtos anteriores, os subprodutos anteriores, né, os intermediários anteriores da via, no caso, glicose 6-fosfato e frutose 6-fosfato, são moléculas que podem ser usadas em outras vias. No entanto, a frutose 1,6-bifosfato, ela realmente é uma molécula que é direcionada para a via glicolítica, correto? Então, daí a gente chamar essa reação frutose 6-fosfato em presença da fosfofrutossinase 1, originando frutose 1,6-bifosfato, ser uma reação comprometida da via glicolítica. E aí, pessoal, na quarta reação é onde nós vamos ter, de fato, a quebra de uma molécula de 6 carbonos, originando 2 moléculas de 3 carbono. Lembra? Quando a célula formou a frutose 1,6-bifosfato, formou uma molécula aí o mais simétrica possível para quebra. No entanto, ainda assim, por mais que a molécula tenha ficado bem simétrica, quando ocorre essa quebra, nós formamos 2 moléculas bem parecidas, porém não são iguais. Então nós temos frutose 1,6-bifosfato em presença da enzima aldolase, dando origem a 2 moléculas de 3 carbonos que são chamadas de triose-fosfato. Então nós temos 2 trioses-fosfato aqui. Uma cetose, que é a dihidroxiacetona-fosfato, e uma aldose, que é gliceraldeído 3-fosfato. No entanto, aqui a gente tem um probleminha. Para seguir na via glicolítica, só é capaz de seguir na via glicolítica o gliceraldeído 3-fosfato. Porém, nós formamos uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato e uma molécula de dihidroxiacetona-fosfato. Só que, como apenas o gliceraldeído 3-fosfato é capaz de seguir na via, antes de nós seguirmos em frente, temos aí a quinta reação, que é a interconversão das trioses fosfatos, ou seja, já que somente o gliceraldeído 3-fosfato pode seguir, a molécula de dihidroxiacetona-fosfato, ela é convertida em gliceraldeído 3-fosfato. Então nós temos aí a presença da enzima triose-fosfato isomerase. Novamente, uma enzima isomerase é uma enzima que converte um isômero em outro. Então, em presença da triose-fosfato isomerase, nós formamos aí outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Então, pessoal, após essa quinta reação, primeiro, nós terminamos a fase de investimento, a fase de preparação. Partimos da molécula de glicose e originamos 2 moléculas. Primeiro, dihidroxiacetona-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato, sendo que a molécula de dihidroxiacetona-fosfato foi convertida em uma segunda molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Uma observação importante que eu deixo aqui é a seguinte: a célula ela consome de maneira bem rápida todo o gliceraldeído que é formado. E isso é importante para evitar que a dihidroxiacetona-fosfato se acumule. Então nós temos um consumo rápido de gliceraldeído 3-fosfato com o intuito de não permitir acúmulo de dihidroxiacetona-fosfato. E só para recapitular, as reações aí da fase de investimento, a fase de preparação, partimos aí da glicose, tivemos aí o uso do primeiro ATP, formamos glicose 6-fosfato, que deu origem à frutose 6-fosfato, e aí a frutose 6-fosfato, com o gasto de mais um ATP, originou frutose 1,6-difosfato ou bifosfato. Essa molécula, por sua vez, que era o mais simétrica possível, foi quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos diferentes, dihidroxiacetona-fosfato, gliceraldeído 3-fosfato. A molécula de dihidroxiacetona-fosfato formada, ela é transformada, ela é convertida em uma outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Então, no final disso tudo, nós partimos de uma molécula de 6 carbonos, glicose, formamos 2 moléculas de 3 carbonos, 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, tivemos aí o gasto de 2 ATPs.
A partir daqui, pessoal, é o seguinte, nós vamos estar mostrando só uma reação, mas tenham em mente de forma bem clara que daqui para frente, a partir da próxima reação que eu vou mostrar para vocês, tudo está acontecendo em dobro. Então, quando a gente tiver a formação de um ATP, na verdade são 2 ATPs que vão para o saldo. Para o cálculo, quando nós formarmos aí um NADH, na verdade são 2 NADHs que estão sendo formados. E aí temos a 6ª reação, que é a primeira reação da fase de pagamento, que é a oxidação do gliceraldeído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Vamos lá. Essa reação, pessoal, acontece da seguinte forma. Nós temos aqui, como vocês podem ver, o gliceraldeído 3-fosfato e um fosfato inorgânico. Esse fosfato inorgânico ele entra no lugar desse hidrogênio aqui, formando um 1,3-bifosfoglicerato. Aqui, pessoal, nós temos um NADH sendo convertido a NADH mais H+. Ora, esse hidrogênio aqui do gliceraldeído 3-fosfato, que é substituído pelo fosfato, pelo fosforil, ele é capturado por esse NADH, dando origem ao NAD+, dando origem ao NADH. Esse outro aqui, pessoal, ele é proveniente de uma molécula de água que participa de alguns eventos intermediários que ocorrem nessa reação, beleza? Então, essa aqui é a reação geral, porém saibam que ela tem alguns eventos intermediários que a gente não vai mostrar aqui, tá? Mas, vamos lá. Gliceraldeído 3-fosfato em presença da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase forma um 3-bifosfoglicerato. Veja, pessoal, o nome da enzima, muitas vezes, na maioria das vezes, ele é até bem sugestivo. Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, né? Ou seja, uma enzima que promove a retirada de hidrogênio do gliceraldeído 3-fosfato. E aí nós temos de quebra a entrada no lugar desse hidrogênio que foi tirado, o fosfato inorgânico, originando um 3-bifosfoglicerato. O hidrogênio que foi retirado é capturado pelo NAD+, certo? E um outro H+, é proveniente de uma molécula de água que entra aqui na reação em uns eventos intermediários, e aí nós temos a origem do NADH mais H+. Lembrando, isso aqui está acontecendo em dobro. Então, esse NADH formado, na verdade, são 2 NADHs que estão sendo formados. A 7ª reação, pessoal, ela consiste na transferência de fosforil do 1,3-bifosfoglicerato ao ADP. Olha só, transferência de fosforil ou fosfato para a molécula de ADP. Então, aqui a gente vai ter, nessa 7ª reação, pela primeira vez, a formação de ATP. Acompanhe aqui comigo. 1,3-bifosfoglicerato mais o ADP em presença da fosfoglicerato cinase. Novamente, para relembrar, pessoal, tem cinase ou quinase no nome, tanto faz. Essa enzima ela promove a transferência de fosfato de uma molécula para outra. Então, aqui nós temos a transferência do fosfato, do 1,3-bifosfoglicerato, pro ADP, né? Tem a retirada desse fosfato aqui, formando 3-fosfoglicerato mais ATP. Só, pessoal, que se vocês não repararam, esse fosfato que saiu aqui é exatamente o fosfato que acabou de entrar na reação anterior. E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas por que esse fosfato ele acabou de entrar e ele já vai sair? Pois bem, pessoal, aquele fosfato que entrou, ele é um fosfato inorgânico. Fosfato inorgânico, ele está aqui com o nível de energia dele. O nível de energia do ADP, adenosina e difosfato, é mais alto. Então, o que a célula faz naqueles eventos intermediários? Pega esse fosfato inorgânico, coloca na molécula orgânica, originando um 1,3-bifosfoglicerato, e faz com que esse fosfato esteja agora num nível energético acima do nível energético do ADP. Isso, o fato desse fosfato agora ele está num nível energético acima do ADP,
vai facilitar a transferência dele para o ADP, formando a molécula de ATP, adenosina trifosfato. Então, recapitulando, 1,3-bifosfoglicerato em presença da fosfoglicerato cinase, dá origem a 3-fosfoglicerato mais ATP. E aí, mais uma vez, eu lembro, estamos vendo uma reação, mas tudo aqui está acontecendo dobrado. Então, esse ATP que a gente está vendo aí, na verdade, nós formamos 2 ATPs, certo? Na molécula de 3-fosfoglicerato, nós ainda temos aqui no carbono 3 um fosforil que precisa ainda ser retirado da molécula para formar mais ATP e chegarmos ao final da via glicolítica, claro. Isso começa a acontecer na 8ª reação, que é a conversão de 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato. Então nós temos o 3-fosfoglicerato em presença da fosfoglicerato mutase, que é a enzima que participa dessa reação, nós formamos aí o 2-fosfoglicerato. Olha o nome da enzima, fosfoglicerato mutase. Ela simplesmente muda o fosforil, muda o fosfato do carbono 3 para o carbono 2. E qual é a vantagem disso? Perceba, pessoal, que esse oxigênio aqui tem carga negativa. O fosforil também tem carga negativa. Então, quando ele muda do carbono 3 para o carbono 2, nós estamos aproximando 2 cargas negativas. Carga negativa com carga negativa repele. Então, se você aproximou essas cargas negativas, você está gerando uma repulsão. E essa aproximação de 2 cargas negativas que geram uma repulsão torna um ambiente, torna um cenário menos favorável para a permanência do fosfato nessa molécula. Então, é basicamente isso, pessoal. Essa mudança de posição do fosforil ou do fosfato do carbono 3 para o carbono 2, ele tem o intuito de aproximar 2 cargas negativas, o que vai gerar uma repulsão, e isso fornece um cenário menos favorável para o fosfato ficar na molécula, logo um cenário mais favorável para que esse fosfato seja retirado. Na 9ª reação, para completar esse cenário desfavorável, ocorre a desidratação do 2-fosfoglicerato, formando fosfoenolpiruvato. Vocês podem encontrar aí com a abreviação PEP, PEP. Então aqui nós temos 2-fosfoglicerato, né? Repara que tem um hidrogênio aqui, um OH aqui, e em presença da enolase nós temos a saída de uma molécula de água, que é justamente composta por esse hidrogênio do carbono 2 do 2-fosfoglicerato com essa hidroxila do carbono 3 do 2-fosfoglicerato. Então, 2-fosfoglicerato, em presença da enzima enolase, ele perde uma molécula de água, formando a molécula de fosfoenolpiruvato. E agora nós não temos mais nenhum hidrogênio nesse carbono e essa ligação dupla aqui. Essa molécula, após essa reação, né, de 2-fosfoglicerato para fosfoenolpiruvato, ocorre aqui, entre esses carbonos, rearranjo dos elétrons, uma reorganização, uma redistribuição dos elétrons, que torna ainda menos favorável a presença do fosforil na molécula, ou fosfato. Então, nós já tínhamos aproximado, na reação anterior, 2 cargas negativas, através da conversão de 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato. Agora, essa desidratação aqui, ela promove um rearranjo, uma redistribuição dos elétrons, que torna ainda mais favorável a saída do fosfato, torna menos favorável a presença desse fosfato na molécula. E aí, pessoal, diante desse cenário, né, agora extremamente desfavorável para a presença do fosforil, nós temos a 10ª reação, que ocorre em presença da piruvato cinase. Repito, mas é importante para vocês gravarem. Enzima que tem cinase ou quinase no nome promove transferência de fosfato de uma molécula para outra. Então aqui nós temos o fosfenolpiruvato.
Em presença da piruvato-cinase, e essa reação ainda precisa aí de magnésio e potássio, os íons Mg2+ e K+, né, nós temos aí esse fosfato transferido para a molécula de ADP, formando piruvato mais ATP. Então, essa 10ª reação ela consiste basicamente na retirada do fosfato que ainda estava presente, né? E esse fosfato, em presença da piruvato-cinase, ele é transferido para a molécula de ADP, dando como produtos o piruvato, que é o produto orgânico final da via glicolítica, e ATP. Lembrando também, pessoal, tudo está acontecendo em dobro. Então, na verdade, aqui, esse ATP significa que foram formados 2 ATPs. Esse piruvato aí presente significa, na verdade, que nós formamos 2 moléculas de piruvato. Chegamos aí, pessoal, ao final das 10 reações e vamos recapitular essa segunda etapa. Lembrando, tudo está acontecendo em dobro. Gliceraldeído 3-fosfato. Temos aqui a formação do NADH, dando origem também aí a 1,3-difosfoglicerato ou bifosfoglicerato. Na reação seguinte, essa molécula, com a formação de ATP, origina 3-fosfoglicerato, que é convertida em 2-fosfoglicerato, que por sua vez sofre uma desidratação, originando fosfoenol piruvato. E por último, temos aí, na 10ª reação, a saída do último fosforil ou fosfato presente, formando ATP e dando origem ao piruvato. Então, pessoal, para finalizar, o que nós tivemos? Partimos lá de uma molécula de glicose, 10 reações, cada uma com suas enzimas, formação de ATP, formação de NADH, consumo de ATP, enfim, tudo que nós já vimos. Uma molécula de glicose originando 2 moléculas de piruvato. Consumo, 2 ATPs. Formação em relação a ATPs, 4 ATPs. Logo, para cada uma molécula de glicose, nós temos um saldo de 2 ATPs e também de 2 NADHs. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Foi a nossa primeira aula aí para nível superior, né? Não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu comentário. Se você quer alguma aula específica de alguma matéria, de alguma disciplina, de algum assunto aí para nível superior, comenta aí também. Pode ter certeza que eu vou atender vocês aí na medida do possível, tá? E não deixem também de me seguir no Instagram, @biouniverso1, onde eu tiro dúvidas, não só dos vídeos aqui do YouTube, como de qualquer parte da matéria que você esteja estudando, correto? Muito obrigado a todos que assistiram e um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.